Guerreiras do K-pop é um filme extremamente divertido e cheio de músicas incríveis. Mas você sabia que as personagens da animação têm histórias de fundo bem sombrias? Rumi. Não existem dúvidas de que a Rumi foi a personagem principal do filme, muito mais do que as suas amigas Zoe e Mira, já que o seu passado é algo muito importante para a história do longa. Quem teve o prazer de assistir Guerreiras do K-pop sem ter tomado nenhum spoiler antes, com certeza se surpreendeu com a revelação de que Rumi é metade humana e metade demônio. A sua mãe, chamada Ryu Mi-young, era uma caçadora igual a ela, enquanto seu pai era um demônio com quem Ryu Mi-young teve um romance. O relacionamento dos dois era algo extremamente proibido, já que eles deveriam ser inimigos mortais. Sem contar que os demônios são considerados seres naturalmente malignos, e nenhuma caçadora, além da mãe de Rumi, acreditava que um deles poderia ser bom. Infelizmente, o pai de Rumi desapareceu misteriosamente, e a sua mãe faleceu. Também não foi dito o motivo do falecimento dela no filme, mas um comunicado de imprensa da Netflix, detalhando o elenco e os personagens do filme, mencionou que ela faleceu durante o parto da Rumi. Isso faz sentido quando pararmos para pensar, já que humanas não foram feitas para terem bebês com demônios. Por conta dessa tragédia, a Rumi foi criada pela amiga de sua mãe, a Celine. Ela também era uma caçadora e treinou Rumi desde criança para seguir o legado da família. Celine também ensinou Rumi a esconder e rejeitar sua natureza demoníaca, o que fez Rumi crescer com vergonha desse seu lado. Meio pesado, né? Mas a Rumi não é a única que sofreu bastante. Vamos te contar tudo sobre o passado sombrio de cada garota do Huntrix. Se liga porque já tá no ar mais um Team Vídeos incrível! Zoe. A Zoe é a preferida de muitos fãs por sua personalidade fofa, mas a verdade é que nem ela escapa de ter passado por situações sombrias e traumáticas. Isso não é falado no filme por não ser o foco, mas alguns detalhes dão a entender que Zoe tem suas próprias questões para lidar. Na música Golden tem uma cena que mostra a Idol sendo puxada por dois lados, um conectado à Coreia e outro conectado aos Estados Unidos, mostrando que ela, em algum momento, já viveu na América e ficou indecisa entre os dois países, escolhendo a Coreia no final das contas para seguir sua carreira de idol. O motivo por trás disso é que, aparentemente, seus pais são de nacionalidades diferentes, um sendo estadunidense e o outro sendo coreano. Alguns fãs teorizam que seus pais são divorciados, o que faz todo sentido com o sentimento da Zoe de se sentir dividida, com cada um de seus pais vivendo em um país diferente e disputando pela atenção dela. É normal ficar sufocada. Isso explicaria o motivo dela ter tanto medo de desaprovação, algo que inclusive é citado pelo Dr. Han no filme. Zoe muito provavelmente sente que foi a culpada pelo divórcio de seus pais, o que não deve ser verdade, mas é algo pelo qual muitas pessoas com pais divorciados passam. Outro sinal desse trauma envolvendo o divórcio pode ser notado na discussão que a Mira tem com a Rumi. Zoe fica bem desconfortável ao ver suas duas amigas brigarem e não parece ter certeza de que lado ficar, como se estivesse revivendo todas as vezes que viu seus pais discutirem. Outra teoria envolvendo os problemas de Zoe é a de que esses traumas a fizeram desenvolver problemas alimentares, o que por sua vez a levou a desenvolver diabetes. Sendo assim, aquela bolsa preta amarrada em seu braço seria na verdade um saco de insulina, que é usada para tratar diabetes. Mira. Assim como Zoe e Rumi, a Mira também tem problemas familiares que são destacados pelo clipe Golden, onde vemos que ela, desde sempre, foi considerada uma criança problemática e que não se encaixava em sua família por ter uma natureza mais rebelde. Ao que parece, a sua família era mais conservadora e não apoiou a decisão de Mira de se tornar uma idol, o que resultou nela se afastando deles. Porém, a história de Mira não para por aí. Existem pequenas dicas de que seu passado pode ser ainda mais sombrio. Por exemplo, ninguém de sua família tem a mesma cor de cabelo que ela. Claro que ela pode ter pintado o cabelo, mas isso também levanta a possibilidade de eles não serem parentes de sangue da Mira, e sim uma família adotiva. A Mira demonstra ter um ódio muito grande dos demônios durante o filme. Será que a sua família biológica teve a vida tirada por eles? E daí, Mira foi adotada por uma família com maiores condições financeiras? Nesse caso, a falta de conexão dela com seus novos parentes pode ser consequência dos traumas de Mira e da dificuldade de se adaptar a um
um estilo de vida totalmente diferente. Existe outro detalhe muito pequeno nessa cena do videoclipe que pode mudar tudo que sabemos da personagem. Essa cena termina com Mira empurrando sua família para longe, mas quem prestar atenção notará que apenas os seus pais foram empurrados. O seu irmão já tinha desaparecido misteriosamente antes de ela empurrá-los. Algumas pessoas acreditam que isso seja um indício de que seu irmão faleceu, talvez até mesmo tendo sido vítima de um demônio, o que seria mais uma motivação para Mira decidir se tornar uma caçadora de demônios. Se esse for o caso, a inevitável continuação de Guerreiras do K-pop vai ter que explorar mais o passado trágico da Mira e mostrar o que aconteceu com seu irmão. Imagine se ele tivesse sido transformado em um demônio pelo Guima. Se você também gostaria de ver mais sobre o passado da Mira em Guerreiras do K-pop 2, comente aqui embaixo #Mira. Jinu. É impossível falar sobre um humano sendo corrompido e virando um demônio sem lembrar do Jinu. Assim como a Rumi foi a garota do Huntrix que teve seu passado mais explorado, Jinu foi o membro do Saja Boys com mais profundidade e importância. Quer dizer, ele é o único membro do Saja Boys que teve algum destaque, porque os outros infelizmente não foram tão bem explorados assim. Por isso, sabemos que a história do Jinu começou bem antes de qualquer um de nós nascer, porque ele estava vivo desde o período Joseon, há cerca de 400 anos. Naquela época, ele vivia em extrema pobreza com sua mãe e sua irmã mais nova, e tocava alaúde nas ruas para ganhar um pouco de dinheiro, mas aquilo estava longe de ser o suficiente para sustentar sua família. Em algum momento, Guima, o rei do mundo dos demônios, apareceu e ofereceu um pacto a Jinu. Dessa forma, ele recebeu uma habilidade de canto incrível em troca de sua alma. Devido ao seu novo talento, Jinu foi escolhido para viver no Palácio da Realeza Coreana, mas o problema é que sua mãe e sua irmã não puderam ser levadas com ele. Foi aí que Jinu percebeu que o pacto que fez era apenas para ele próprio se livrar da pobreza, não para sua família. Mesmo sabendo disso, Jinu aceitou viver no palácio e abandonar sua família. Essa escolha dele as condenou, já que ele era a única fonte de renda da família. A vida no palácio era muito melhor do que a pobreza, mas a culpa e a vergonha pela decisão que tomou começaram a tomar conta de Jinu a ponto de fazê-lo ganhar marcas demoníacas aos poucos e escutar a voz de Guima. Com o tempo, a maldição se completou e Jinu se transformou em um demônio completo, exatamente como Guima havia planejado. É bom saber que após 4 séculos, Jinu conseguiu se redimir e ajudar Rumi a derrotar os demônios. Celine. Quando Ryu Mi-young faleceu, Celine passou a cuidar da filha dela, a Rumi, como se fosse sua própria filha. Ela fazia parte do Sunlight Sisters junto de Ryu Mi-young, trabalhando como idol caçadora de demônios durante os anos 90. Por isso, treinou a Rumi para se tornar parte da próxima geração de caçadoras. Celine nunca aprovou a herança demoníaca de sua filha adotiva e a ensinou a esconder suas marcas, nunca a permitindo contar sobre isso para ninguém, nem mesmo para Zoe e Mira. Como já falamos, isso fez a Rumi desenvolver muita insegurança, mas a Celine não causou isso de propósito. Ela realmente só desejava o melhor para a garota e achava que suas marcas desapareceriam quando o Romum Dourado fosse criado, já que a barreira é feita para expulsar todos os demônios da Terra. No entanto, o passado dela poderia ser bem pior se uma certa cena não tivesse sido excluída do longa. Isso porque existe um flashback descartado que mostraria que Celine foi a responsável por tirar a vida de Ryu Mi-young. A sua intenção era matar o pai demônio da Rumi, mas Ryu Mi-young teria entrado na frente para salvá-lo, falecendo no processo. Isso faria com que Celine se tornasse uma personagem realmente detestável. No entanto, um artista que participou do desenvolvimento do filme explicou que essa ideia foi completamente abandonada do enredo. Ou seja, a cena não foi apenas descartada do filme, como também nunca aconteceu na história, provavelmente para deixar a Celine menos odiável para o público. Mystery. Sim, o Jinu é o membro dos Saja Boys que mais teve destaque, mas os outros idols do grupo também têm seus pequenos pedaços de história que podem ser montados pelos fãs. Um dos que mais chama a atenção é o Mystery, o que faz muito sentido, já que ele foi feito para ser alguém misterioso. Talvez você não tenha percebido,
mas os Saja Boys representam diferentes tipos de coisas negativas que existem na indústria do K-pop. No caso do Mystery, ele é uma crítica à falta de privacidade que os idols vivem. Alguns acreditam que antes de se tornar um demônio, ele foi um idol que teve seus dados pessoais revelados e fez um pacto para que todos se esquecessem dele, tornando-se assim um verdadeiro mistério. Há uma teoria ainda mais sinistra que diz que Mystery é, na verdade, o irmão da Mira, que aparentemente desapareceu ou faleceu. Isso porque, se prestarmos atenção, vamos perceber que os brincos que o demônio usa são os mesmos usados por Mira. Além disso, quando Zoe está admirando pôsteres do Mystery, a Mira aparece irritada e arranca as imagens da parede. Seria extraordinário caso o próximo filme confirmasse essa conexão entre Mira e Mystery. E aí, já clicou em inscrever-se? Se não, faz isso agora e fica colado com a gente em todos os vídeos. Romance. O romance é outro membro do Saja Boys que pode ter tido um passado triste conectado ao lado podre do K-pop. A sua personalidade absurdamente amorosa e sedutora parece fazer referência aos relacionamentos parasociais, que são quando as fãs começam a agir como se fossem namoradas de um idol, o que pode se tornar uma obsessão. Talvez o romance tenha sido um idol que era perseguido por uma fã obcecada, e então ele fez um pacto com Guimá para se salvar dela. Abby. A crítica que o Abby representa envolve os padrões de beleza exagerados que os idols muitas vezes precisam seguir, e apesar de não conhecermos o passado dele, isso levanta uma forte possibilidade de o Abby só ser musculoso desse jeito por conta de seu pacto. Ele pode ter sido um idol ou aspirante a idol que sofria com problemas de autoestima por não se encaixar no padrão de beleza, fazendo um pacto para ganhar um corpo definido em troca de virar um demônio a serviço de Guimá. Baby. Enquanto isso, o Baby representa a infantilização que muitos idols sofrem. A maioria dos artistas de K-pop são jovens adultos, mas ainda assim, muitos fãs os tratam como se fossem bebês fofinhos e inocentes. Tanto que alguns idols sofrem críticas quando fazem coisas consideradas adultas, como fazer tatuagens. Alguns idols sofrem mais com isso do que outros, principalmente quando a própria agência na qual ele trabalha decide vender a imagem dele como a de uma pessoa mais infantil. Baby leva isso ao pé da letra, usando roupas bem infantis e até falando gugu dada. É possível que ele já passasse por essa infantilização antes de virar um demônio, já que Baby parece ficar cansado de manter esse papel quando finalmente pode agir como ele mesmo. Esse foi só o começo, porque ainda tem mais 2 vídeos super divertidos na tela. Clica e segue com a gente!